Olá, Julietas e Julietos! Vamos para mais um episódio do podcast oficial do CISB-UFES, o Fala Aí, Julieta. Eu sou Tatiane Santos, servidora do CISB-UFES. E que bom estarmos juntos para mais um bate-papo. Eu sou Mércia Nascimento, sou também servidora do CISB-UFES. Caros ouvintes, temos ouvido falar sobre o marco legal da ciência, tecnologia e inovação, mas pouco se sabe sobre ele e também sobre os impactos da aplicação dele nas universidades públicas. Tati, eu pesquisei sobre o assunto e descobri que o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi instituído pela Lei nº 13.243 de 2016 e regulamentado pelo Decreto 9.283 de 2018, tem o objetivo de promover uma série de ações para o incentivo à pesquisa, à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico. Muito bem, Mércia. Que bom que você já nos trouxe essa informação. Mas para conhecermos mais desse assunto, convidamos o doutor Ailton Cardoso Júnior. Seja muito bem-vindo, doutor Ailton. Nesse momento eu peço que o senhor se apresente para os nossos ouvintes. Eu me chamo Ailton Cardoso Júnior, sou procurador do Estado da Bahia, atualmente atuando junto à Procuradoria na Universidade Estadual de Feira de Santana. Doutor Ailton, o senhor poderia nos dizer o que é o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação? O Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação é atualmente a Lei 13.243, que é uma legislação editada em 2016 que se propõe a fazer a regulação de toda a política de inovação e de ciência, tecnologia e inovação no país, né? É uma legislação nacional que disciplina em todo o país a ciência, tecnologia e inovação. No caso da Bahia, a Bahia também editou sua legislação que segue as regras gerais dessa legislação federal. Essa legislação da Bahia foi feita no ano passado, a Lei 14.315, e basicamente ela segue todo o regramento federal com os pequenos ajustes relativos ao estado da Bahia. Na verdade, é importante ressaltar que a legislação, a lei, as duas leis, tanto a federal quanto a estadual, ela tem a função de fomentar, regular e disseminar a política de ciência, tecnologia e inovação, na qual as universidades públicas e as universidades em gerais, mas as universidades públicas têm muita importância nesse contexto, né? Primeiro porque a gente fala hoje de inovação, a gente fala no que a gente chama de ecossistema de inovação da tríplice hélice, né, que envolve o governo, as empresas e a academia, a universidade, na construção de inovação, de ciência e tecnologia aplicada às necessidades sociais. É uma legislação também que teve um movimento muito profundo de participação social. Todas as ICTs, as instituições de ciência e tecnologia e os agentes da área de ciência e tecnologia participaram da sua formulação, isso lá em 2015, 2016, quando ela foi editada, e, portanto, ela vem solucionar vários gargalos que existiam na atuação desses entes em prol da construção da ciência, tecnologia e inovação do país. Isso é relevante porque, como foi uma legislação que teve uma participação social, é uma legislação que eu considero muito bem feita, porque ela resolve vários gargalos que a gente tinha efetivamente da atuação, da participação e dessa interação entre a sociedade civil, as empresas, as universidades e o governo, criando um ambiente propício, né, à cooperação e à colaboração nessa área. Quais são, doutor Ailton, as entidades beneficiadas pelo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação? Em primeiro lugar, a gente tem que dizer que o maior beneficiário é a sociedade, né? Porque a gente sabe que atualmente a economia dos países, das nações, dos territórios, né? A criação de renda, de eficiência no mercado e também nas organizações, ela depende muito da inovação e da tecnologia, né? Hoje tudo é tecnologia, a gente sabe da importância da CTI para o desenvolvimento da sociedade. Então,
Quando se faz inovação, todo mundo sai beneficiado. Mesmo quando a inovação é feita numa empresa, né, uma empresa ganha eficiência, é uma empresa nacional, a partir daqui ela ganha eficiência, ela pode expandir a sua atuação, né, e criar competitividade no seu mercado. Quando você traz inovação para um órgão público, ela melhora o seu serviço. Né? Então, a inovação e a CTI é sempre benéfica para a sociedade. Né? E a gente sabe da importância disso nos dias atuais. Né? Na sociedade do conhecimento, na sociedade da tecnologia, é essencial isso. Mas a lei tem destinatários principais, assim, que a gente chama os agentes da inovação, os agentes envolvidos no ecossistema de inovação. A gente destacaria, a partir da tríplice hélice, né, que se fala no campo do ecossistema de inovação, organizações do setor público, organizações das universidades, das chamadas ICTs, que é Instituições de Ciência e Tecnologia, e você tem também, além do governo e as ICTs, você tem as empresas. As empresas podem ser grandes empresas mais consolidadas, mas também novas, pequenas empresas e startups, que são empresas que nascem para implantar um determinado modelo ou inovação tecnológica, né? A gente também tem dentro desses agentes, além desses três eixos, né, governo, academia e também empresas, né, a gente tem em volta desse ecossistema os financiadores e investidores, né, que são aqueles que também, os investidores no caso, que assumem os riscos do desenvolvimento, né, que fazem com que tenha a possibilidade de a gente conseguir, que a sociedade ter inovação. Então, eu diria isso. No governo, a gente tem todas as entidades do governo que podem estar envolvidas, né? E aí, tanto o executivo, quanto o judiciário, quanto o legislativo, como prestam serviços públicos, né? E a gente sabe que a inovação é importante e a tecnologia para a prestação de serviços públicos, a própria gestão pública é beneficiada da implementação da lei, né? Então, para mim, as empresas, o próprio governo e as universidades, e todos eles vocacionados para criar valor social a partir da CTI. E quais ganhos as universidades públicas teriam com o marco legal da ciência, tecnologia e inovação? Excelente pergunta. O papel da universidade pública, né, pensando no tripé ensino, pesquisa e extensão, né, a gente vê que a razão principal da universidade, além do ensino, é pensar a pesquisa, e essa pesquisa e essa extensão também, mas vou falar primeiro da pesquisa, né? Para que ela tenha validade, além da pesquisa pura, né, a gente precisa ter a pesquisa aplicada e transformar essa pesquisa aplicada também em inovação para criar valor social. Seja valor da inovação social, seja inovações que possam melhorar a competitividade das suas empresas, né, e melhorar também os serviços públicos, que eu acho muito relevante. Então, se você pensa no papel da universidade nessa dimensão, uma norma que vem criar segurança jurídica para as atividades que fazem com que o que está sendo produzido na universidade se transforme em valor social, ou seja pelas empresas, seja pelos governos, é muito relevante. Se a gente pensa no tema da extensão e também na inovação social, porque as pessoas às vezes pensam que inovação está apenas ligada à parte tecnológica, né? Mas a inovação social também é um tipo de inovação. A inovação pode ser inovação em processo, novas soluções para resolver problemas sociais. Então, se você pensa a universidade no campo da extensão também com evidentemente, essa função, né, de melhorar a vida da sociedade, um marco legal que venha criar segurança jurídica para essa interação também é muito relevante. Então, eu diria que o que é mais importante para a universidade nesse campo é a segurança jurídica para essas relações, seja para se relacionar com o setor privado, seja para se relacionar com o setor público, né, outros órgãos, por exemplo, uma Secretaria de Estado, seja para se relacionar com a sociedade civil para fazer essa interação. Então, por exemplo, uma empresa pode usar um laboratório da universidade e precisa de uma regulamentação para isso, né? Evidentemente que isso tem que estar de tal forma equilibrado que não prejudique outros usos do laboratório, que para
para o processo da pesquisa, por exemplo, de um determinado pesquisador interno, mas que é necessário abrir a universidade para essa interação, porque essa interação também é rica, né? Quando você cria as relações, uma segurança jurídica para as relações sociais e abre a universidade para se relacionar com a sociedade como ela é, seja as empresas, seja a sociedade civil, né? Seja os gestores públicos, a universidade ganha, porque ela é basicamente fundada para essa finalidade. Né? Quando a gente fala da importância na sociedade do conhecimento da universidade pública, mais uma razão para a gente entender que uma norma jurídica é fundamental, porque sem a norma jurídica a gente não consegue estabelecer as relações, né? Essas relações. Todo, por exemplo, patrimônio público, ou todo recurso público, para ele ser gasto, ele para ser compartilhado no sentido de construir contratos, convênios, eles precisam dessas regras. Isso não é regra adequada à CTI, a gente não tem a possibilidade de ter um ecossistema de CTI eficiente, porque uma coisa é você fazer inovação, outra coisa é você fazer contratações públicas ordinárias, né? Quando você faz uma inovação, o risco está associado ao processo de desenvolvimento. Você pode ou não ter um sucesso na pesquisa, né? Ou num processo de construção de um equipamento novo, por exemplo. Então, esse tipo de relação é diferente das regras normais de contratações públicas. Tem que ter regras adequadas a esse tipo de situação. Por exemplo, a norma prevê a possibilidade também dos processos de bolsa linkadas com o processo de desenvolvimento de uma inovação, uma solução externa, seja na organização social, seja numa empresa. Ela disciplina os direitos patrimoniais que a universidade pode ter, por exemplo, no tema dos royalties, da propriedade intelectual. Cria outras fontes de financiamento para a universidade também, que são bastante úteis. Então, a gente entende que tem muitas vantagens a universidade pública implementar a norma, implementar a lei federal, a lei estadual, porque ela vai dinamizar a atuação da universidade na construção de valor social. Doutor Ailton, então a UFES poderia utilizar o marco legal da ciência, tecnologia e inovação nos seus processos? E de que forma? Sim, com certeza. Na verdade, a gente está nesse momento, como eu falei inicialmente, aguardando o decreto estadual de regulamentação da lei estadual. Né? A gente precisa desse decreto para que tenha o detalhamento dessa atuação. Uma vez editado o decreto, a universidade ela vai ter que atualizar a sua política de CTI, que a lei exige que a gente tenha uma política atualizada, e a partir disso a discussão da implementação ou reformulação do NIT, do Núcleo de Inovação Tecnológica, e é importante também trazer para a universidade as discussões da conveniência ou não das fundações de apoio, por exemplo, que a lei também prevê essa hipótese. Né? A gente entende, inclusive, que a fundação de apoio ela pode trazer uma eficiência nos processos de CTI na universidade em face dos seus regimes, né, de atuação. Então, sim, a universidade pode implementar a lei, deverá, na verdade, implementar a lei dos seus processos quando ela for regulamentada, né? Porque uma vez que é uma lei editada pelo parlamento, né, as instituições públicas elas têm o dever de implementar. Então, quando a gente fala desse instrumental, várias legislações no campo das compras governamentais e relações com a universidade recentes vão precisar ser implementadas. Não é nem só o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Né? Eu posso destacar alguns, por exemplo, a nova lei de licitações e contratos vai precisar ser implementada, também a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma outra legislação também recente que precisa de implementação nos seus processos dentro da universidade. A gente tem também uma legislação muito relevante, que é o MIROSC, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que também ela tem muitas potencialidades no campo da extensão. Eu acredito, inclusive, que a junção entre o Marco de CTI e o MIROSC podem ser muito potentes na produção de inovação social no campo da extensão. Então, a gente está esperando o decreto regulamentador da lei, para que a gente faça os contratos de padrão, né, em relação à cooperação
de ciência e tecnologia, os contratos de encomenda tecnológica, por exemplo, né? Regulamentação do uso compartilhado de laboratórios, né? As disciplinas relacionadas à propriedade intelectual, tudo isso vai ter que ser, além de regulamentado, a gente vai fazer os instrumentos adequados à utilização e vamos fazer capacitação também aos servidores responsáveis por essa implementação. Valendo ressaltar que, além da UFES, as outras universidades estaduais também vão implementar seus marcos legais e, no caso da UFES, é um projeto piloto que a gente também está aprendendo aqui, dialogando com a comunidade acadêmica, qual é a melhor forma, efetivamente, de implementar essa norma, né? Que é muito relevante para o país e é muito relevante também para, no caso, Feira de Santana, porque a gente sabe da importância que a Universidade Estadual de Feira de Santana tem no desenvolvimento territorial da cidade. Então, é isso. Doutor Ailton, tem mais alguma informação sobre o marco legal que o senhor gostaria de deixar registrado para as pessoas que nos escutam? Na verdade, eu queria destacar a importância, né, quando a gente implementa uma lei nova, né, a importância da cultura no processo e no desenvolvimento de competências disso, e a importância de a gente envolver todas as pessoas, né, para compreenderem qual é o objetivo da lei, quais são os instrumentos relativos à sua implementação, quais são os benefícios, e tirar todas as dúvidas, porque é muito importante que o ambiente da universidade seja propício à implementação da lei. Isso só se dá, evidentemente, com um alinhamento e com um diálogo profundo entre todos os agentes, para que a gente compreenda efetivamente qual é a melhor forma de implementar a lei, né? E, além disso, a universidade deve se abrir à sociedade civil e à comunidade para que a comunidade discuta também o papel da universidade nesse campo da inovação, da ciência e tecnologia, né? Não só no ensino, na pesquisa e na extensão, mas também nesse tema da CTI. Então, eu acho que a discussão social, a participação social na universidade, o envolvimento de toda a comunidade acadêmica nesse processo, para mim, é muito relevante e que a gente só consegue implementar uma legislação nova de maneira participativa, democrática, né? Considerando, evidentemente, que a legislação foi aprovada pelo parlamento, né? Uma vez aprovada, a gente tem o dever de implementar, porque isso foi aprovado a partir de uma legislação. E, nesse caso, não só uma legislação estadual, mas também uma legislação federal. E eu queria acrescentar uma última coisa, que a legislação federal também ela vem a partir de uma emenda constitucional, né, que foi também feita a partir de um processo de colocar a inovação, a CTI, como um elemento de um serviço público também, né? Então, então a força da legislação não é sequer apenas uma lei estadual, é uma lei federal e também provém de um movimento de transformação da Constituição da República. Então, é uma decisão fundante a implementação da CTI nas universidades e na sociedade como um todo. É isso. Messia, quanta coisa aprendemos com esse bate-papo, hein? Doutor Ailton, gostaríamos de agradecer sua presença aqui no podcast Fala aí, Julieta. E peço agora que o senhor se despeça dos nossos ouvintes. Eu agradeço muito o convite, estou aqui à disposição para outras oportunidades, né? Conversar sobre esse tema tão relevante é sempre uma grande oportunidade. E muito obrigado aí, até a próxima. E como é bom ter acesso à informação de qualidade. Com certeza, a informação nos liberta do mundo da ignorância. Verdade, Messia. Por isso devemos buscar sempre os canais que informam a verdade e combatermos incansavelmente as fake news. Bom, mas agora é a hora de boas indicações de leitura. Vamos ao Li Recomendo, com a design de interiores e publicitária Graziela Machado Sampaio Costa da Silva. Olá, eu sou Graziela Sampaio, sou design de interiores. Estou passando aqui no Fala aí, Julieta, para recomendar uma leitura que me leva a vários lugares que ainda não estive e gostaria de conhecer. Recomendo que leiam o livro Inferno. Trata-se de uma ficção do escritor Dan Brown, norte-americano. Supera minhas expectativas e de geral.
Inferno nos leva por uma viagem pela cultura, pela arte e literatura italianas, passando por lugares como galerias, o Duomo de Florença, a Basílica de São Marcos, os quais Dan Brown descreve com riqueza de detalhes. Inferno é um livro eletrizante, com muita ação, suspense, romance. O autor nos convida a pensar no papel da ciência para o futuro da humanidade. Inferno é um livro que nos prende, nos envolve e nos transporta para outros lugares. Vocês irão gostar. Obrigada pelo convite, obrigada à equipe da UFES, parabéns pela iniciativa. Massa essa indicação de leitura, Graziela. Inclusive, já até me interessei em buscar esse livro. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? E agora vamos nos despedindo dos ouvintes e já deixando marcado o nosso próximo encontro, que será na primeira terça-feira do mês de julho. Sigam o CISB nas redes sociais e fiquem por dentro das novidades. Abraço!